Vou deixar aqui uma breve palavra sobre cura emocional, restaurando a visão positiva. Quando nós passamos por um determinado golpe emocional, nós tendemos a ficar com pensamentos negativos, tendemos a ficar com perguntas, né? Por que Deus permitiu? Para que Deus permitiu, né? Então, ficamos cheios de emoções que nós não conhecemos, que ficamos difícil de lidar com essas emoções, né? As emoções são respostas espontâneas aos acontecimentos. Ela não vem, a emoção não vem em você simplesmente por vir uma emoção. Você não chora porque você quer chorar, você não fica triste porque você quer ficar triste, você não fica feliz porque você quer ficar feliz, você não ri porque você quer rir, né? As emoções vêm para você de acordo com o acontecimento que acontece na sua vida. O acontecimento do nascimento de um filho te traz uma emoção feliz, a emoção de uma perca familiar te traz uma emoção triste, né? Mas todas elas são dádivas de Deus. Uma pessoa percebe um acontecimento de determinada maneira, outra percebe o acontecimento de outra maneira, e suscitando uma emoção, produz uma dentre três, pelo menos três reações. Né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas reações. Você pode negar a validade da sua emoção, ou você pode direcionar a emoção de forma apropriada e saudável, ou você pode direcionar tornando-se destrutiva, essa emoção destrutiva para você ou para outras pessoas. Então, no mínimo, uma dessas três manifestações, uma dessas três reações, a emoção vai causar em você. Então, é necessário que você se conheça, é necessário que você conheça a sua personalidade, é necessário que você conheça os seus sentimentos, as suas emoções, para você poder direcionar essas emoções num campo fértil, porque as nossas emoções, elas são direcionadas na nossa mente, e a nossa mente, ela é um corpo fértil, é na nossa mente que se produz o que essa emoção traz para nós. O nosso pensamento vai gerar uma atitude boa, positiva, ou uma atitude negativa. Então, normalmente as emoções, elas não são boas nem más. É o teu pensamento, é o teu cérebro que vai tornar elas boas ou más. E é sobre isso que nós vamos estar falando durante os próximos vídeos. Eu trouxe aqui essa reflexão rápida para você sobre as emoções, né? O problema é o tipo de pensamento e comportamento que elas produzem, que as emoções produzem, né? Uma vez que são espontâneas, as emoções, elas não duram muito tempo, a menos que sejam alimentadas pela mente e pela sua vontade. São como uma luz de aviso que serve para nos lembrar de remixar nossos pensamentos, de reorganizar os nossos pensamentos. Assim, nós vamos falar à luz da Bíblia. Tudo que nós trouxermos aqui, irmãos, nós vamos trazer as emoções, vamos trazer a parte física, a parte científica e a parte espiritual. Por isso, nós vamos tratar do nosso corpo trino, das nossas emoções, do nosso corpo, da nossa alma e da nossa vida espiritual, que é do nosso espírito. Então, nós temos que cuidar dessas nossas emoções e direcionar elas, porque é a nossa mente e os nossos pensamentos que vão direcionar. Quantos casos nós vemos da pessoa tomar uma atitude imediata, naquele momento, em segundos, e se arrepender pelo resto da vida? Né? Muitas vezes você solta uma palavra que não deveria ser soltada. Por quê? Porque a tua emoção gerou um pensamento e aquele pensamento fez com que você
falasse aquilo que é a tua vontade. Então, é sobre esses assuntos que nós vamos estar falando nos próximos vídeos. Vamos estar falando sobre cura interior, sobre emoções, sobre dependência emocional, né? Sobre tantos assuntos que vocês podem trazer aí para mim. Vai ficar aí os comentários abertos para que vocês possam estar colocando as suas dúvidas e de acordo com aquilo que vocês precisarem, eu vou estar trazendo matérias aqui e palavras, né, orientadas pelo Espírito Santo, para que possa ir limpando as suas emoções, limpando a sua mente, até que você possa se conhecer. Porque o primeiro passo, a primeira pessoa que precisa mudar para que a minha família venha mudar sou eu. A primeira pessoa que precisa mudar para que a tua família venha mudar é você. É você que precisa saber como tratar você em primeiro lugar. Segundo lugar, como tratar o seu esposo, como tratar seus filhos, como tratar seus pais, como tratar os seus sogros, né? E todas as pessoas que convivem diretamente ou indiretamente com você, elas são atingidas pelas minhas e pelas tuas emoções. Né? Pelas reações do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem artimanhas escondidas, né? O nosso cérebro, ele tem ciladas que fazem com que nós venhamos a errar instantaneamente e depois se arrepender por uma vida inteira. Palavras que nós soltamos, atitudes que nós temos, que nós nos arrependemos pelo resto das nossas vidas, e muitas vezes tem conserto, mas muitas vezes não tem conserto. Mas o Senhor Jesus, ele é aquele Deus, é aquele soberano, poderoso, que ele muda qualquer situação, qualquer circunstância, mas porém, o que você pode fazer, o que eu posso fazer, nós temos que fazer. O que nós precisamos é nos conhecer, é conhecer quem somos nós, e depois conhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Aí nós vamos começar a traçar projetos para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, para a nossa família. Vamos começar a entender o sonho de Deus, né? Lá no princípio, quando Deus gerou a Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas o ar, a vida. Então ele ali, ele começou um projeto, ele tinha um projeto que era estabelecer o reino dele na face da terra. E ali no Jardim do Éden, tinha os animais, cada um tinha a sua companheira, e o Senhor, a palavra do Senhor nos diz que ele visitava Adão todo dia ao cair da tarde. Você já pensou que privilégio receber Deus, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que te deu a vida, todas as tardes, para conversar e passear com você no seu jardim? Como é que está o seu jardim? Salomão nos fala que as nossas emoções é um jardim fechado, tem que ser um jardim fechado. Nós vamos também estar falando sobre isso, né? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu coração? A palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se você fosse uma visita na sua casa, como você se sentiria dentro da sua casa? Como você acha que o Espírito Santo se sente chegando na sua casa? Habitando com você na sua casa? Você gritando, você chutando panela, você xingando seus filhos, você maltratando os animais, por causa das suas emoções mal resolvidas. Não é porque você é uma pessoa má, porque nenhum de nós somos pessoas más. O Senhor nos fez para sermos felizes. O Senhor diz que Ele tem planos de paz e não de guerra para nós. Mas nós vivemos em guerra. Nós vivemos em guerra com nossas emoções, com nossos sentimentos, com a nossa profissão, com a nossa igreja, com a nossa comunidade. Nós vivemos em guerra, nós sempre queremos algo que nós não sabemos o que nós queremos. Eu tenho atendido muitas pessoas, se vocês imaginarem quantas pessoas me procuram, sem a menor direção, sem saber quem são. Então a pergunta que eu deixo para você refletir hoje é: quem é você?
Quem sou eu? Qual é o chamado que eu tenho? Qual é o chamado que você tem? Qual é a vontade de Deus para a minha e para a tua vida? O apóstolo Paulo, ele condena a ira, que é uma emoção indicativa de que um limite foi desrespeitado na sua vida. Você não se ira porque uma pessoa faz o bem para você. Você não se ira porque você ganha um presente. Você não se ira porque você teve uma surpresa agradável na tua vida. Não. Você se ira porque um limite da sua mente, daquilo que você acha que é certo, que é correto, foi desrespeitado. A pessoa desrespeitou você, a pessoa entrou com uma opinião dela, com uma emoção dela, que não coube dentro da sua estrutura emocional. Aí você se ira. E o apóstolo Paulo fala para nós em Efésios, deixa eu ler para vocês. Em Efésios, capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aí no versículo 31 de Efésios capítulo 4 vai falar assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Amém? Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, amados? Vemos que palavra maravilhosa, que orientação maravilhosa, mas pesada, né? Porque quem é que quer fazer algo de bom para alguém que te fez algo de mal? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa emoção? Qual é a nossa emoção quando alguém nos causa uma mágoa, quando alguém nos causa uma injúria, quando alguém fala algo que nós sabemos que nós não devemos? Então, nos vídeos a seguir nós vamos estar falando sobre isso, tá? Mas podem deixar seus comentários, sejam bem-vindos. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aí comigo. E vão divulgando para que essa obra, para que esse projeto alcance mais famílias, porque de acordo com a ajuda de vocês, nós vamos poder alcançar mais famílias. Amém, queridos? Que haja paz na vossa casa. Amém?